Olá a todos que vão assistir essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos falar sobre Pentaho Data Integration. Precisamente sobre leitura de dados de um arquivo XLS ou XLSX e salvar esses dados em um banco de dados PostgreSQL. Nas aulas anteriores apresento como criar uma transformação, onde nós clicamos em View, depois com o botão direito em transformações e escolhemos a opção Novo. Ele vai gerar uma transformação onde vai aparecer o nome transformação 1. Se for a sua primeira transformação que você ainda não tenha salvo. Caso você tenha mais de uma transformação que não tenha salvo, aparece transformação e depois o número da transformação. 2, 3, 4, conforme você tenha aberto e ainda não salvo. Neste caso, após criar a transformação, eu fui em salvar, gravar a transformação corrente e dei o nome de dados INEP. Como fazer a leitura do arquivo XLS ou XLSX, apresentei na aula anterior. Como carregar o arquivo, como escolher alguns tipos de dados para alguns campos. Só efetuei um preview dos dados que tem no arquivo. Depois, inseri um componente Table Output. Vou vir em Design. Você vai digitar Table. E nós temos a opção Table Input, no caso da pasta Input, e temos a opção Table Output, que é o que nos interessa nesse instante. Você clica e arrasta para a área de transformação. Eu já tenho um Table Output, eu vou tirar esse que arrastei por um exemplo. Após isso, damos 2 cliques sobre a Step Table Output e vou digitar um nome para ela. Vou chamar de dados. Eu criei uma conexão ao banco de dados chamado aula PDI. Vou refazer a conexão. Você clica em New para você recriar uma conexão nova. Eu cliquei em Edit. Pois nesse caso, como eu já fiz a conexão, ele vai abrir a mesma janela com os dados preenchidos. Você, quando clicar em New, vai abrir essa mesma tela. Você terá que clicar na opção do seu banco de dados que você quer conectar. No meu caso foi Postgre. Depois, em Settings, eu coloquei o hostname, onde está o meu Postgre. Depois, o nome do meu banco de dados criado no Postgres. A porta onde está rodando esse banco de dados, onde ele está escutando. Username, no meu caso é Postgres, estou usando o usuário Postgres e a senha que eu tenho digitado para esse usuário. Depois digitei o nome em Connection Name de aula PDI. Cliquei em teste, ele me correspondeu que está conseguindo conectar no banco de dados. Connection to Database aula PDI is OK. Clique em OK e clico em OK. Após isso, eu vou em Schema, Target Schema, vou escolher o esquema onde está salvo a minha tabela. No meu caso é em Public. A target de dados, a target table, eu vou clicar em navegação, vou escolher o esquema, Public e a tabela dados. Vou marcar a opção Truncate Table. Cada vez que executar a transformação, ele vai efetuar um truncate na tabela. Como eu já executei essa transformação antes, eu quero limpar ela novamente.
Vou clicar em especificar os campos para o database e vou clicar aqui em Database Fields. Vou clicar em Get Fields. Só que se eu clicar em Get Fields agora, perceba, os dois steps não estão conectados. Eu não vou conseguir ter acesso aos dados do arquivo. Vou clicar em OK. Vou clicar no step do Microsoft Excel. Vou arrastar. Vou refazer. Vou clicar. Vou escolher este botão para iniciar a criação e vou ligar até o step de dados. Agora os dois estão ligados. Os dados que virão do arquivo Excel serão passados para o componente Table Input, Table Output. Vou dar 2 cliques aqui em dados, que é o meu componente Table Output, tabela de saída. E agora sim, vou clicar em Database Fields e vou clicar em Get Fields. Ele me traz todos os campos que eu tenho no arquivo, tentando fazer uma associação campo a campo, acreditando que eu tenho na tabela os mesmos nomes de campos que eu tenho nas colunas do arquivo. Eu vou limpar, clico em cima da linha e clico em Delete. Se eu for clicando, ele vai apagando. Se eu clicasse com o botão direito e escolhesse Clear All, faria a mesma coisa. Só para apresentar as duas formas que você pode eliminar uma linha. Em Table Field, vou escolher o campo da tabela. O ID eu não vou escolher porque o meu ID na tabela é um serial e serial em Postgre é um auto-incremento. Ele vai criar uma sequência. Então ele vai fazer com que o ID comece nesse caso do 0 e vá acrescentando a cada insert que for dado na tabela. Vou escolher somente o campo nome. A minha tabela tem só dois campos para exemplo de como você lê dados de qualquer fonte e salva em uma tabela no banco de dados utilizando o Spawn. Em String Field, vou clicar. Agora sim faz sentido eu escolher um campo do arquivo XLS. Vou escolher o nome da instituição, que eu sei que é string, uma informação que é um conjunto de caracteres. Vou clicar em OK. Os dois steps estão ligados. Agora eu vou executar a transformação. Se eu vier aqui em View, a minha transformação estará aberta. Veja, ele mostra aqui em conexões a conexão de banco de dados que eu tenho para a transformação, os passos que existem, as ligações que estão habilitadas, os hooks. Agora eu vou executar a transformação. Vou clicar em Run. O atalho F9 também executa. E depois aqui na opção Run. Ele vai pedir com que eu salve a transformação que eu modifiquei. Está processando. Transformação has finished. Terminou a transformação. Vamos olhar no banco de dados. Vou clicar com o botão direito em cima do nome do meu banco e vou escolher Query To. Select asterisco from
dados. Vou clicar em Execute Refresh. Aí está a tabela preenchida com o ID que veio sequencialmente por causa do serial do Postgre, é um sequence, e o campo com o nome da instituição que existe no arquivo. Verifique as informações do processo gerado. 8.821 linhas lidas, 8.821 linhas gravadas, inseridas. Obrigado a todos, aqueles que assistiram mais essa videoaula. Nas próximas videoaulas trabalharemos com leitura de arquivos JSON e da mesma forma exportar para outro formato ou salvar em um banco de dados os dados que nós lemos de um JSON. Obrigado até aqui e até a próxima aula.